Amém? Então eu convido você, rapidamente nós vamos fazer uma reflexão e daqui a pouco nós vamos abençoar cada vez mais a vida da nossa irmã. Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus. O que eu vou falar vai ser rapidinho. O assunto que eu gostaria de meditar com os irmãos se encontra o texto básico em Êxodo capítulo 33, verso 14 e verso 15. Êxodo significa saída. Gênesis, começo. Êxodo, saída. Êxodo capítulo 33, verso 14, verso 15, que diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, Deus está falando com Moisés aqui. Deus disse para Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E responde então Moisés, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não me faças subir daqui. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra está aberta diante de nós. Te louvamos por esse momento tão especial em nossas vidas, Senhor. Te louvamos pela vida de cada irmão, de cada pastor, de cada diácono, de cada membro do teu corpo, Senhor, que são os verdadeiros, Senhor, luzeiros no mundo. Eu te louvo e te glorifico. Nos abençoe nesta manhã, Senhor. Abra, Senhor, o entendimento de cada um de nós para compreendermos a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa guardar no mais profundo do nosso coração a tua palavra. E ao sairmos daqui, possamos sair restaurados, fortalecidos, renovados. Abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Coloque as tuas mãos e abençoe a todos. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações e nos abençoe nesta manhã. Eu te peço em nome do Senhor Jesus para sempre. Amém, amém. Podem-vos assentar, irmãos? Alguém aceita a água? Muito bem. O assunto que eu gostaria de ministrar junto com os irmãos é: se tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. O quão importante é a presença de Deus na nossa vida. Moisés, ele tirou o povo de Israel, 2 milhões de pessoas que estavam escravas no Egito. Por 430 anos eles estavam ali, Moisés morreu com 120 anos, então eles ficaram 430 anos como escravos no Egito, os hebreus. Então se passaram ali quase 4 gerações. Quer dizer, quem nasceu, já nasceu na escravidão. Às vezes a gente vê família lutando em casa, com alcoolismo, com o uso de drogas e de entorpecentes. E eu me lembro de uma cuidadora, de uma mulher que dirigia uma ONG, que cuida de pais viciados. A criança já nasce, filhos de viciados, já nasce com o vício. Aí nasceu uma criança que a mãe era usuário de pedra. Os irmãos já sabem o que é. Aquela criança nasceu e ela começou a ter convulsão de abstinência. Ela teve convulsão de abstinência do uso da droga que a mãe ingeria. Então a criança já nasce na escravidão do vício. Eu atendi uma médica alguns anos atrás, era toda arrumadinha, toda de branco, sapato branco,
ela depois, antes do culto, ela me procurou falando: pastor, eu sou de uma família de médicos. Eu sou médica, meu marido é médico, meu filho é médico. Mas nós temos um problema, meu marido não atende ninguém sem antes embriagar. Ele vai embriagado para o consultório, ele vai atender as pessoas no consultório embriagado. E o meu filho acabou de formar, agora está fazendo estágio, e ele está fazendo a mesma coisa que o meu marido. Ele sai do estágio, do hospital que ele está, e primeiro lanchonete, primeiro botequim, ele já entra e chega em casa embriagado. Então eu não sei o que vou fazer. Quando nós fomos orar para aquela senhora, irmãos, tinha uma legião de espíritos maus acompanhando aquela família, que estava entrando, destruindo as gerações daquela família. Aí ela passou muito mal naquele dia, e era exatamente uma força maligna que estava destruindo aquela família. Então, às vezes, a pessoa já nasce escravizada por alguma coisa, que não consegue dominar, não consegue viver. Eu conheci um rapaz que eu nunca vi esse moço lúcido. Eu queria encontrá-lo lúcido para falar com ele, que Jesus o amava, que Jesus tinha uma bênção na vida dele, mas eu nunca encontrei ele lúcido. Ele ficava sempre sob efeito de álcool. É uma escravidão, essa é a pior escravidão. A pior escravidão não é física, a pior escravidão é a escravidão espiritual. Porque você não é dono de si, você não consegue fazer aquilo que você queria fazer, você não consegue dar aquilo que você quer dar para os seus filhos, para a sua família. Você não consegue dar o que você gostaria de dar para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Então a pior escravidão é a escravidão espiritual. Então Deus encarregou Moisés de ir lá no Egito tirar o seu povo, que já fazia quase 4 gerações que estavam sob o domínio de Faraó. Então Moisés foi e tirou 2 milhões de pessoas escravizadas há 430 anos, e veio aquela multidão pelo deserto para chegar até Canaã, que é hoje a Palestina, onde está Israel. É para ali que eles iriam, em uma jornada que duraria 1 ano, levou 40. Sabe por quê? Porque muitos no meio do caminho se rebelaram contra Deus, tiveram saudade do alho. Olha, às vezes a pessoa coloca uma coisa material, um prazer carnal, mais importante do que a sua liberdade. A nossa liberdade, ela é a segunda coisa mais importante da nossa vida. Primeiro é a vida. A vida é mais importante do que tudo que você pode imaginar. Em segundo lugar vem a liberdade. A liberdade é ser livre para fazer aquilo que você quer fazer. Não que o outro te obriga, não que um ser espiritual te obriga a se autodestruir, a se autoflagelar. Quando alguém gera entorpecentes, ele está se autodestruindo, se autoflagelando, porque ele não será dono de si mais. Então, no meio do caminho, o povo se rebelou contra Moisés e contra Deus. Olha, por que Deus nos tirou lá do Egito para morrer nesse deserto? Aqui não tem carne, aqui não tem comida, só desce esse pão do céu todo dia, e eu já estou enjoado desse pão. Eu queria comer carne, eu queria comer alho. Eu lembro do alho poró do Egito, eu lembro, tenho saudade, nós queremos voltar para o Egito. Às vezes a pessoa tem saudade dos alhos, da carne. Isso são prazeres passageiros. Às vezes a pessoa troca
A sua vida é por prazeres passageiros. Às vezes uma pessoa tem um casamento maravilhoso, uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, um filho extraordinário. Aí ele troca tudo aquilo por uma aventura. Um dia desse apareceu num vídeo uma mulher que dizia assim: eu conheci uma pessoa pela internet e deixei um casamento de 22 anos e fui atrás da pessoa. Chegou lá, a pessoa não era aquilo que ela imaginava. E agora? Volta. Como é que fica agora? Acabou o casamento dela. O marido não quis ela de volta. Porque ela fez uma escolha. As escolhas que a gente faz refletem não em nós, mas em outras pessoas também. Então o povo se rebela contra Deus e contra Moisés. Aí nesse texto que nós lemos, Deus falou assim: olha, eu não vou subir com vocês mais. Moisés, eu não vou com vocês. Porque se eu for, esse povo vai morrer pelo caminho. Mas eu vou mandar um anjo. Está aqui. Está aí no versículo 2 do capítulo 33. Enviarei um anjo diante de ti. E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Quer dizer, até ali ainda não tinha vencido os inimigos. Ele estava chegando lá na porta das suas terras. Deus falou: eu não vou subir com vocês, porque senão esse povo vai ser destruído. Então eu vou mandar um anjo. Ele não falou: vou mandar o meu anjo. Vou mandar um anjo para acompanhar vocês. Moisés falou: olha, Senhor, se o Senhor não for conosco, não me manda subir daqui. Sabe por quê? Porque tem coisa que é impossível o Daniel fazer. Tem coisa que é impossível para você fazer. Tem coisa que é impossível para um médico fazer. Tem coisa que é impossível para um governo fazer. Tem coisa que é impossível para um advogado fazer. Tem coisa que é impossível para um médico fazer. Tem coisa que é impossível para um engenheiro fazer. E quando nós reconhecemos que nós somos incapazes, o próprio Deus diz: não confie no teu próprio entendimento, não te estribe, não te apoie no teu próprio entendimento, na tua própria capacidade, mas confie no Senhor de todo o teu coração. Moisés sabia que era impossível para ele colocar esse povo nessa terra sem a companhia de Deus. Aí ele foi até muito duro, dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me mande subir daqui, porque será impossível. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, por que Moisés exigiu? Ali foi uma exigência. E Deus se agrada disso. Sabe por quê? Porque Ele está vendo fé. Ele está vendo fé naquela pessoa. Senhor, eu não vivo sem o Senhor. Eu não respiro sem o Senhor. Eu quero dizer uma coisa. Eu vi uma advogada brava dentro de um tribunal. Juiz assentado, advogados assentados e juízes assentados. Você pode ver na internet, esse vídeo está passando lá. Ela estava brava, ela falou: quem é você, juiz? Ela é uma mulher baixinha, mas ela era brava. Ô, doutora brava. Ela falou: quem é o senhor, juiz? Quem somos nós, advogados? Na pandemia, todo mundo ficou online, ninguém saiu das suas casas. Sabe por quê? Porque Deus tem o controle de tudo. Nós não podemos trabalhar na audiência presencial, nós tivemos que trabalhar online. Por quê? Porque Deus tem controle de tudo.
Quem é você, doutor? Quem é você, advogado? Nós estamos falando em tirar Deus aqui, não falar de Deus dentro do tribunal. Nós vamos continuar falando de Deus, porque Ele tem controle de tudo. Ela pôs aquele tribunal de joelhos diante do Todo-Poderoso. O homem, ele morava em Portugal. A filha dele deu um depoimento, falou: meu pai era dono do banco, deixa eu ver se me lembro aqui a memória, Santander, se não me falha a memória. Meu pai era dono do banco Santander, tinha dinheiro para comprar tudo nesse mundo, mas morreu por falta de oxigênio. Só um pouquinho de ar salvava meu pai. Mas meu pai, com todo o dinheiro dele, a filha testemunhando, meu pai morreu por causa de ar. O ar é de graça. O ar é de graça. Quem é que dá eletricidade para o nosso coração? Ele funciona com pulsos elétricos. No seu corpo tem eletricidade? Seu corpo tem eletricidade. O nosso corpo tem 100 mil quilômetros de veias, vasos e artérias. 100 mil quilômetros. Que dá não sei quantas voltas nessa terra. Dentro desse corpo. Quem é que faz esse sangue circular? No dedinho, mindinho, num fio de cabelo. A gente nem percebe, acha tudo normal, mas por trás desse mover, desse movimento sanguíneo do nosso aparelho circulatório, tem o dedo, a mão poderosa de um Criador. Quem é que faz o meu e o seu, o nosso pulmão respirar? Levar oxigênio para toda parte do nosso corpo, porque onde o oxigênio não chega, aí já começa a ter problema. Mas todo o nosso corpo é oxigenado, todo o nosso corpo é regado pelo sangue. Quem é que faz isso? É esse que Moisés falou: se o Senhor não for comigo, não me deixa subir. Porque nós não vamos conseguir chegar lá não. Então Moisés estava mostrando para Deus aqui, e para nós fica aqui a primeira lição: é impossível realizar certas coisas sem Deus. Impossível. Impossível. Sabe por quê? Porque somos limitados. Nós temos limite emocional. Você já viu quando você perde o seu limite emocional? É muito fácil perder o limite. Às vezes dentro de uma casa se perde o limite. Chamar uma criança para tomar banho se perde o limite. Vamos lá? Joãozinho, está quase na hora da escola. Vem tomar seu banho. Joãozinho, que é esperto? Bom, pelo tom de voz, dá para ficar 5 minutos. Aí passa alguns minutos, a mãe: Joãozinho, vem tomar seu banho. Mudou o tom. Ele falou: opa, dá para ficar mais 2 minutos. Aí ela perto para Joãozinho. Opa, agora eu tenho que ir. Está vendo como é que é fácil perder o limite emocional? É fácil perder a paciência. É fácil perder o equilíbrio. Então tem coisas que é impossível realizar sem Deus. E uma das coisas é exatamente isso que Moisés está falando aqui com Deus: se o Senhor não for com a gente, não me deixe subir. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui
é que nós não conseguimos por causa dos limites que temos, emocional, intelectual, físico e espiritual. Estamos limitados. Agora, Deus não tem limite. Deus é onipotente, todo poder, onipresente, está presente em todo lugar. Ele é onisciente, conhece nosso entendimento, nosso coração, nossa mente. Ele é soberano, dono de tudo, e Ele é sabientíssimo. Sabientíssimo. Se Deus pudesse mostrar para nós, eu falo com o Jonathan assim, Jonathan, esses vídeos passam antes do culto, porque a natureza traz lições para nós. Tem um tucano, ele é diferente desse tucano da nossa região aqui. Ele é um tucano diferente. O bico desse tucano que nós temos aqui, ele é um bico que parece assim um papel enrijecido. Esse outro tucano de outra região, ele é igual pica-pau, o bico dele é grande também, igual tucano, ele parece um tucano, mas é maior um pouquinho, mas ele corta a árvore. Então o que ele faz? Ele começou a arrumar um lugar para fazer o seu ninho, descobriu uma árvore que tinha um buraquinho pequeno, aí logo vou arrumar uma companheira para me poder criar minha prole. Aí ele começa então, arruma sua companheira e começa então a furar o buraco na árvore. Vai furando, os dois vão furando. Quando está prontinho, aí ela já está gestante dos ovos, ela entra, ele vai e fecha a porta, só fica uma gretinha. Aí ela fica lá dentro, ela fica olhando para lá, aí ele tem que vir dar comida para ela, ele vem, pega e traz, não é só um tipo de comida não, é comida variada. A dieta da esposa é variada. Vai, toda hora ele está voltando. Aí de repente 3 filhotes nascem. Aí ele tem que trazer para a mulher, tem que trazer para os filhos, e vai trabalhando sem parar. Quando eles já estão crescidos, ela vai junto com ele, abre novamente a porta da casa. Aí ele sai e começa os dois a tratar dos filhotes. Quando um dos parceiros morre, ele não procura outra não. Tem uns que param de comer para morrer. Que lição para nós humanos. Que às vezes há um problema no relacionamento conjugal e nem esfriou ainda aquela situação e a pessoa já está se engabelando por outro lado. Nem esfriou a relação. Um dia me procurou um casal de uma outra denominação, ele já veio com a cartinha. Eu vim casar aqui, pastor. Falei, mas o senhor da onde que é? De tal lugar. Mas por que você não quis casar lá? Porque lá é muito grande, vou gastar muito dinheiro com enfeite. Falei, não, você põe lá um vaso de flor de um lado, de outro, não tem que casar não, rapaz. Falei, junta 2 vasinhos lá e vai embora. O importante é o seu casamento. Ah, mas não, eu prefiro casar aqui. Eu falei, tá bom, aqui está a carta do pastor me autorizando o casamento aqui. Aí eu falei, não, tem um troço errado aí, né? Porque a gente já vem de guerra, né, na estrada há muito tempo. Eu falei, perguntei à moça, você é solteira? Eu falei, sou. Falei, você? Sou divorciado. Aí eu falei, mas quanto tempo que o senhor divorciou? 6 meses. Eu falei, 6 meses? Por que você divorciou? Ah, não deu certo. Falou, lamentavelmente eu não posso fazer esse casamento. Não vou fazer não. Está entendendo, irmãos? A natureza dá lição na gente. Dá lição na gente. De fidelidade. Arara é a mesma coisa. Arara, se perdeu um parceiro. Lobo, mesma coisa. O lobo, se perder a parceira, ele se isola para morrer. Está dando para você entender, irmãos? A natureza dá lição para nós que somos humanos.
Um compromisso assumido diante de Deus tem que ser até o final da vida. Por isso que a escolha tem que ser bem feita. Então tem coisas que precisamos de Deus no nosso casamento, precisamos de Deus na nossa família, precisamos de Deus na vida dos nossos filhos, precisamos de Deus no nosso trabalho, precisamos de Deus em tudo. A presença de Deus é primordial, é a primeira. A vida é a primeira coisa, e a liberdade é a segunda coisa que nós temos. Primeira coisa, aliás, a segunda coisa que Moisés está dizendo para Deus, que se o Senhor não for comigo, eu não irei subir. A presença de Deus sentida, ela transforma. Quando você sente a presença de Deus, ela transforma. Lá no capítulo 19 de Lucas, nós temos aqui um homem chamado Zaqueu, publicano. Publicano era cobrador de impostos para o Império Romano na época. Só que Zaqueu era muito odiado. Zaqueu e os outros também que trabalhavam com ele, era muito odiado pelo povo, porque eles o consideravam traidor, porque cobrava do povo imposto para o império. E assim mesmo era desonesto. Cobrava mais para ficar com uma determinada parte. Aí Zaqueu falou assim, Jesus ia passar por aquela cidade ali, Zaqueu falou assim, não, eu já ouvi falar desse homem, eu quero lá ver. Aí Zaqueu era de pequena estatura. Já viu quando a gente era criança, no lugar onde a gente morava, vinha aqueles políticos, descia no aeroporto aqui da Serrinha, chamava Aeroporto da Serrinha. Aí o povo lá logo, eu lembro se eu falo na memória o nome dele, um político muito antigo. Aí a gente ia para a beira da estrada para poder ver ele passar no carro. A gente era muito bobo, né? A gente era muito bobo naquela época. Ficar aplaudindo, vai passando ali, vai. Falou, seus otários, tudo bem? Aí o político descia lá, a rua ficava tomada de um lado e do outro para ver ele passar no carro aberto. Então Zaqueu falou assim, eu quero ver esse Jesus. Irmãos, a primeira coisa que Deus começa a fazer, trabalhar na gente, é quando a gente tem um desejo de ter um encontro com Deus. Zaqueu falou, eu quero ver esse Jesus. Mas como ele era pequenino, ele falou assim, vou subir numa árvore, porque não dá para me ver Jesus. Aí subiu numa árvore, porque sabia que Jesus ia passar por ali. Aí quando ele estava lá escondidinho no meio das folhas, aí vem Jesus acompanhado dos seus discípulos, e ele está lá escondido no meio das folhas. Jesus para bem debaixo da árvore, olhou para cima, o que você está fazendo aí, Zaqueu? Zaqueu, pode descer daí que hoje eu vou jantar na sua casa. Ele falou, como é que ele conheceu o meu nome? Deus conhece o seu nome. Deus sabe quem é você. Deus conhece o seu coração. Deus sabe nesse momento da sua necessidade. Deus sabe o que você está querendo dele. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa hoje. Aí correu para casa, mulher, prepara tudo aí, porque Jesus vem jantar na nossa casa. Aí o pessoal começou a criticar, por que ele foi na casa de um homem pecador, ladrão, odiado. Aí quando Jesus estava lá, ceando com ele, e ele com Jesus, Jesus não falou absolutamente nada. Mas aqui eu senti uma coisa tão gostosa, porque a presença de Deus, irmãos, é muito gostoso. O nosso coração arde, parece que tem um vulcão explodindo dentro da gente, tudo fica efêmero, tudo fica pequeno, problemas enormes desaparecem diante daquela grandiosidade, os bens materiais se torna supérfluo, e a gente encontra com a verdadeira vida. Aí a gente vai ter a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Zaqueu se levanta e fala, Senhor, eu vou dar metade da minha riqueza. Ele era muito rico, eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres.
E todas as pessoas que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Você já pensou se isso acontecesse hoje? Hein? Se esses Zaqueus que estão por aí, nas câmaras municipais, nas câmaras federais, das assembleias, nos governos, se esses homens resolvessem, não teria ninguém morando debaixo de pontes, não teria nenhum necessitado sequer nesse país, porque o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Não tem furacão, não tem terremoto, não tem maremoto. Um país como o Japão, Estados Unidos, Filipinas, sofrem anualmente com terremotos, furacões, que destroem suas casas, derrubam suas estradas, seus viadutos. Mas aqui não tem nada. Quando cai um viaduto aqui, é porque a obra foi mal feita. Economizaram o ferro, economizaram o cimento, para poder embolsar o resto. Isso está aí para todo mundo ver. Mas se os Zaqueus desse mundo que está aí, se os Zaqueus desse mundo que está aí, fizesse como o Zaqueu da Bíblia, tudo que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Você já pensou? Maria, veio aqui que você tem 2 milhões para receber. Quantos anos você tem? 22. Então você foi roubado desde o berço. O dinheiro que era para sua mãe receber do nascimento do bebê foi para a mão de alguém. Então ele está devolvendo 4 vezes mais. Então só aí você já vai sendo chamado aquela fila enorme. O Brasil inteiro vai sair da sua casa para poder entrar na fila para receber os seus atrasos. Mas infelizmente só esse Zaqueu aqui, sabe por que Zaqueu fez isso? Porque sentiu a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus é a coisa mais importante na vida da gente. Moisés fez questão de dizer assim: Deus, eu não quero anjo me acompanhando. Sabe por que ele não queria anjo? Porque ele não pode pedir nada para anjo. Anjo é criatura. Ele não podia fazer pedidos e orações a anjos, porque anjo é criatura. Mas a Deus ele podia fazer. João, quando viu o anjo, ele quis se curvar diante do anjo. O anjo falou: não faças tal, porque eu e você somos conservos e juntos adoramos a Deus. Quando Cornélio estava em sua casa, na oração matinal, apareceu um anjo na sua casa, e esse anjo falou assim: Cornélio era um homem do governo do império, era um comandante militar do exército do Império Romano. O anjo aparece na sua casa porque ele tinha um coração bom, fazia as esmolas, fazia as suas orações, ajudava os pobres. Aí o anjo apareceu para ele e falou assim: Cornélio, as suas esmolas e as suas orações estão diante de Deus para a sua memória. E ele mandou vir aqui te falar isso. Aí ele foi no anjo. Já pensou se apareceu um anjo para a gente tem tendência de ficar maravilhado. O anjo falou assim: olha, eu não posso falar nada para você, somente isto. Mas procura Pedro, porque ele vai falar tudo o que você precisa saber. Só porque o anjo não tem autoridade para pregar para nós. Nós não temos autoridade para pedir para anjo, porque anjo é criatura. E muitos preferem criatura do que o Criador. Quantos da Índia estão sofrendo por causa de Mahatma Gandhi, que era um advogado, que queria encontrar Deus, mas o seu povo era escravizado pela Inglaterra naquela época, pelo Reino Unido. Ele queria libertar a Índia daquele poderio do Reino Unido. Então ele criou uma religião e hoje a Índia se tornou, com mais de 80% dos hindus, dos indianos, se tornaram hindus.
e eles adoram o rio Ganges, adoram o rato, adoram a vaca. Por quê? Porque deram sua vida ao Criador, à criatura, ao invés do Criador. Por isso que Moisés está aqui. Eu não quero anjo, eu quero a presença do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Eu já vou encerrar. Jesus falou assim: hoje chegou salvação nessa casa, porque Zaqueu sentiu a presença de Deus, e eu senti a presença de Deus, ele foi transformado. A presença de Deus afasta o inimigo. Tem alguém te perseguindo? Então convide Deus para você ter uma experiência com Ele, porque a presença dEle afasta os inimigos. A presença de Deus em nós nos melhora a cada dia. E lá em Provérbios capítulo, vou dar o versículo para quem gosta de anotar, a presença de Deus afasta o inimigo, Salmo 91, de 1 a 7. A presença de Deus em nós melhora-nos a cada dia. Provérbios capítulo 4, 18 e 19. Está escrito lá, deixa eu ler aqui, mas 18, deixa eu ver aqui qual versículo, 18 e 19. Mas a vereda do justo, vereda é o caminho, a vereda dos justos é como a luz da aurora. Quando o sol vai saindo, tem muito lugar que ainda está escuro, a claridade não chegou, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Então, a nossa vida é como o nascer do sol. Quando o sol vai nascendo, algumas partes ainda estão geladas, algumas partes estão escuras. Aí, à medida que ele vai subindo, vai clareando tudo. Vai clareando. Quando chega ao meio-dia, o dia está perfeito. Então, quando Deus está em nossa vida, nós vamos melhorando cada dia mais, como marido, como esposa, como pai, como filho, como amigo, como irmão, como líder. Vamos melhorando cada dia mais, até ser dia perfeito. Ninguém muda e melhora da noite por dia. É por isso que tem que ter paciência com o filho, paciência com o cônjuge, paciência com o papai, paciência com a mamãe, paciência com o filho, e vai caminhando, porque um dia haverá perfeição, e quando haverá perfeição, vão passar os anos, e aquele casal que estava completando 70 anos de casado, o repórter perguntou qual é o segredo de tantos anos de convivência, 70 anos de casamento que eles estavam comemorando. Ele disse: aprendi a comer ponta de pão. Essa foi a resposta dele. Aprendi a comer ponta de pão. Quando alguém vai casar, a mulher: não faça giló para mim que eu não gosto de giló. Você pode não gostar aquela hora ali, mas ela vai fazer você comer o giló, porque você vai aprender a comer giló. Está dando para você entender? Eu estou usando uma metáfora. Eu não gosto de quiabo. Ela vai te ensinar a comer quiabo, porque o seu amor é maior do que o desejo da carne. Você vai aprender, porque você vai aprender. É por isso que há tempos, de tempos em tempos, por exemplo, bodas de prata. Por quê? A prata é maleável. 25 anos você aprendeu a ser maleável. Bodas de ouro, você começa a brilhar, começa tudo e vai por aí fora. Eu não sei se 75 é diamante, 75 é diamante? 75 já é aquela pedra, é o mineral mais duro que existe, mas quando ele é facetado, ele joga o seu brilho. Agora o casal está resistente a todas as adversidades, a todas as intempéries da vida, como um diamante. Deu para entender? Mas quem que nos faz isso? É a nossa vida que vai melhorando de dia, de glória em glória. Assim como o sol nasce e se torna o dia perfeito, assim
nós vamos nos aperfeiçoando como ser humano. Amém? E eu encerro dizendo, Jesus está à porta. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta. Você está cansada? Eu estou aqui, eu sou seu descanso. Deus falou para Moisés assim, eu vou subir com você para você ter seu descanso. Você está ansiosa? Lance sobre ele a vossa ansiedade, porque eles têm cuidado de vós. Não é o remédio que vai fazer você recuperar, não é o remédio que vai fazer aquilo, mas o que está acontecendo com você é uma ansiedade. Então lance essa ansiedade sobre Jesus, lança sobre ele, porque ele vem cuidando de vós todos os dias. Amém? Eis que estou à porta e bato. Ele quer cear com você e você com ele. Ele que está convidando, ele que está batendo. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Vou cear com ele e ele comigo. Cear é te honrar depois da luta, do sofrimento, da adversidade. Alguém que está pensando em você, derrotada, fracassada, mas agora Deus está ceando com você, honrando você, porque você confiou nele. Amém? Deus te abençoe. Fiquemos em pé, por gentileza.